Faz uns dias que eu tava numa madrugada comum, vagando pelo YouTube, e vi que tava tendo uma live transmitindo a mesa final de um torneio de pôquer da WSOP, o Millionaire Maker, ou em português, Fazedor de Milionários. Pra ser mais específico, já tava no X1 com os dois últimos jogadores, que no pôquer a gente chama de heads up, cara a cara. E um deles estava com uma quantidade muito, mas muito maior de fichas do que o outro. O que no pôquer é uma vantagem muito forte. É realmente tipo um time de futebol jogando com 2 ou 3 jogadores expulsos. Até dá pra tentar lutar de volta, mas é matematicamente muito difícil. Por isso me surpreendeu quando eu percebi que aparentemente eu tava acompanhando uma das maiores performances da história do esporte. Jogada a jogada, o cara com a liderança enorme aumentava pra tentar espantar o outro da mão e roubar os blinds, e o cara sempre sabia que era um blefe e aumentava de volta pro outro que simplesmente desistia. People are gonna think that I've seen this before. Well, they're gonna think something. O que o narrador quer dizer com eles vão definitivamente pensar alguma coisa é a mesma coisa que muita gente no chat ao vivo tava pensando. Alguma coisa aqui não tava cheirando bem. Oh, acho que senti uma pista. É mesmo? É, estou sentindo uma pista forte. Oh, isso está me dando uma pista. Certo, vamos seguir sua pista. Vão com Deus. E isso pra mim ficou mais estranho ainda quando o cara que nessa altura já tinha perdido a liderança, jogada merda após jogada merda, pegaram um par de ases no heads up e simplesmente meteram um all-in. Qualquer amador que seja jogaria essa mão de uma forma muito melhor. Mas ele simplesmente foi all-in de cara, quase como se ele quisesse que o oponente soubesse que não deveria estar nessa mão específica. Mais estranho ainda, depois do que deveria ser uma das performances mais absurdas da história do pôquer, tipo o Barcelona virando aquele jogo de 6-1 contra o PSG, pareceu muito qualquer coisa. O cara que perdeu não se importou muito, o cara que ganhou mal comemorou, se bem que alguns anos atrás, essa aqui foi a reação de um cara que ganhou 15 milhões de dólares de forma completamente legítima. Daniel Coleman becomes the 2014 Big One for One Drop champ. Mas de fato tinha sim algo de errado aqui. E acabou que a WSOP, organização que é tipo a FIFA do pôquer, decidiu remover o título de um jogador pela primeira vez na história. E eu tô ligado que vocês gostam muito de vídeos sobre trapaceiros sendo pegos. Se o vídeo fosse sobre alguém tentando roubar num campeonato de Pokémon ou de Magic, vocês ainda teriam clicado e ainda estariam assistindo. Só que, ao contrário de Pokémon ou de Magic, eu entendo bastante sobre pôquer. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Come on, Rick! Quick, stolen! What do you got? Read 'em and weep, fellas. Oh, hey, Morty. Muito bem, existem muitas formas de pôquer, e eu vou usar muitas analogias nesse vídeo, então vambora. Vamos considerar que o pôquer é o atletismo, que engloba várias modalidades de competições com regras e formatos completamente variados. A gente tem o pôquer de 5 cartas na mão, o clássico que a gente cresceu vendo em filmes e séries americanas, e ele é tipo a maratona, a forma mais pura e clássica de pôquer. Se todas as cartas tiverem um coraçãozinho, isso é bom, não é? É bom. Ah, tá. Aí a gente tem um monte de outras variantes, tipo o Omaha, o 7 Card Stud, o Short Deck, o Ras e, claro, o Texas Hold'em, que é tipo o sprint, os 100 metros rasos. De longe, a modalidade mais popular entre os jogadores e os telespectadores. O jogo consiste em entregar 2 cartas para cada jogador que ficam ocultas, e rodadas de apostas pré e pós-flop, que são as 3 primeiras cartas comunitárias que ficam abertas na mesa e todo mundo pode usar para compor a própria mão, e depois mais uma rodada de apostas ou pedir mesa para as 2 últimas cartas que são abertas, o Turn e o River, respectivamente. E se você tá agora tipo, porra Felipe, você sempre fala mal de tigrinho e até mesmo das apostas esportivas, por que tá tão empolgado falando de um jogo de cartas, de azar? Bom, é porque o pôquer tá mais pra xadrez do que pra uma roleta de cassino, por exemplo. Isso porque quando você aposta em jogos de azar, tá jogando contra a casa. E como você já tá cansado de saber, a casa sempre leva uma vantagem matemática e tem jogos que são feitos pra você perder a maioria das vezes. No! Oh my god! Oh my god! I can't believe I just did that. Oh my god. Oh, thank God.
Here's still more we put in. I lost it all. No poker, a casa não se importa com quem ganha. Você está disputando contra outros jogadores. O cassino ou organização que faz o torneio tem um ganho fixo, seja por uma taxa pelo pote, que é como a gente chama aquele valor de fichas que se constrói durante uma mão no meio da mesa, ou pela taxa que é parte da entrada de todo o torneio. E falando nesse assunto, vamos explicar isso também. A diferença básica entre cash game e o poker de torneio. Fold. Fuck you. O que a gente vê em Red Dead Redemption, Cassino Royale e no melhor filme sobre poker que existe, o Molly's Game, é a modalidade de cash game. Isso significa que se você tiver 10 mil reais, por exemplo, vai pegar essa quantia em fichas e cada mão que você jogar, aquela quantia exata de fichas que você colocar no pote tá valendo dinheiro e você pode ganhar ou perder ela naquele momento. Detalhe que tá na regra que você só pode apostar o que você tem em fichas no começo da mão. Então toda aquela coisa caricata de ficar colocando coisas a mais, tipo casa, relógio, carro e etc, não tá nas regras. E isso só poderia acontecer num lugar onde as regras não existem para começo de conversa. Já o torneio é exatamente igual a um torneio de xadrez, no sentido que você se inscreve e ao ganhar e ir ficando entre os melhores, vai receber um pagamento de acordo com a sua posição. Dan Nassif is the first casualty of this championship table. He'll win over $1.5 million for ninth place. O motivo para os torneios de pôquer terem premiações tão altas é que o prêmio em dinheiro é bancado pelos próprios jogadores. Para participar do torneio é só pagar. A WSOP tem torneios de $1.000, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 250 e ocasionalmente 1 milhão. E isso é uma parada meio louca porque num torneio como o Main Event, desde que você pague a entrada de $10 mil, você vai jogar ele. E se você cair numa mesa com um dos melhores jogadores do mundo, você vai estar disputando diretamente com ele. É como se eu pagasse para entrar no torneio e acabasse disputando uma partida de tênis com o Djokovic. E foi assim que em 2003, um contador chamado Chris Moneymaker, e sim, esse é o nome real, que tinha ganhado a entrada pro torneio principal da WSOP através de um torneio satélite online, teve a semana da vida dele e eliminou diretamente do torneio lendas vivas como o Johnny Chan, bicampeão do Main Event, e o Phil Live, que é considerado por muitos o maior jogador de pôquer da história, e personagem que ainda vai aparecer aqui como exemplo nesse vídeo de possíveis trapaças, e aplicou o que é considerado o blefe do século contra o Sammy Farhan no Heads Up antes de conquistar o título do Main Event de 2003. A vitória dele nesse torneio foi um ponto de virada gigantesco pro poker. Tipo quando o UFC deixou de ser uma porradaria sangrenta underground e virou o maior espetáculo esportivo da face da Terra. Estava inaugurada a era de ouro do poker. O primeiro Main Event da história aconteceu em 1970. Contou com apenas 7 jogadores e não foi nem um torneio, foi um cash game. 7 anos depois, o Doyle Brunson, uma das maiores lendas do poker que recentemente nos deixou, ganhou seu segundo Main Event ao derrotar outros 33 jogadores. 20 anos depois, nós já estamos em 1997 e o Stu Ungar acabou de ganhar o terceiro título do Main Event dele no torneio que tinha 312 pessoas. E cara, se existe uma pessoa que na mão de um roteirista e um diretor decente como o Aaron Sorkin daria um filme deprimente e visceral, seria esse cara. Um gênio do poker que morreu na miséria num quarto de hotel de $40. Não usem droga, rapaziada. No ano seguinte, a gente tem outro nome icônico do poker vencendo o torneio do Main Event, e eu tô falando disso porque essa foi a última vez que isso aconteceu. São tantas pessoas jogando esse torneio hoje em dia que não importa o quão bom você seja, esse é um jogo de números que dura tantos dias e tantas mãos que a sorte se torna necessária mesmo quando você não comete nenhum erro. Enfim, o Scotty Newghan é uma figura e tem um dos momentos mais fantásticos da história do poker televisionado quando ele manda um all-in e basicamente hipnotiza o cara só no papo e faz ele pagar a aposta não tendo nada. You call gonna be all over, baby. Quando o Scotty ganhou,
350 pessoas entraram no torneio. E ano após ano, as inscrições subiam algumas dezenas ou centenas de pessoas. 393, 512, 613, 631 e com um pulo maior, o ano que o Chris Moneymaker jogou teve 839 entradas. Só que aí, ele foi lá e ganhou. E acredite, todo mundo na época ficou sabendo. Um cara comum, da noite pro dia milionário, ganhando dos melhores do mundo. Essa porra é tipo o sonho molhado de todo americano, cara. Por favor, mãe, meu sonho... Ficar rico jogando poker. E meu sonho é me livrar do Bart. Quantas vidas você quer estragar, hein? Aí, no ano seguinte, Paul, 2.576 pessoas e um prêmio de 5 milhões para o primeiro lugar. Mais um ano e Pay, 5.300 pessoas e um prêmio de 7 milhões e meio. A bolha imobiliária do poker aconteceu no ano seguinte, porque em 2006, simplesmente 8.773 pessoas entraram no torneio e o prêmio para o primeiro lugar foi de 12 milhões de dólares, que ficou com o Jamie Gold. Assistir os vídeos da reta final desse ano é surreal porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Jamie Gold nunca foi o melhor jogador de poker do mundo, tanto que depois ele foi no High Stakes Poker, que era um cash game de milionários televisionado. E eu já vou falar mais sobre esse programa, e o cara foi comido vivo pelos outros profissionais. Mas naquele torneio, tudo, absolutamente tudo, deu certo pra ele. Ele sempre tinha a melhor mão e ficava falando merda e os caras pagavam a aposta. Aí, ele não tinha mão, blefava, continuava falando merda e os caras foldavam. Outra coisa é que esse favoritismo, junto da quantidade inesperada de jogadores, fez com que ao final do torneio ele tivesse uma quantidade cômica de fichas em comparação a todos os outros jogadores. Hoje em dia isso jamais aconteceria porque eles são muito mais eficientes em substituir as fichas por valores maiores. Até porque se você parar pra pensar que cada pessoa começa com tipo 100 mil fichas fictícias nesse torneio e tem toda essa quantidade de gente, as poucas pessoas que estiverem no final estão em posse de todas essas fichas. Então esses valores fictícios vão para os milhões muito fácil. Aliás, caso você já tenha visto Molly's Game, que como eu já disse é um dos melhores filmes sobre poker, se não o melhor, e lembra dessa parte daqui? Donnie won the World Series of Poker last year. You fucking nuts? Donnie Silverman won the World Series of Poker. He's reckless, he gives tons of action, and he's got $12 million. Agora você já sabe sobre quem o filme tá falando. Não tem como confundir, eles estavam falando do Jamie Gold. Assim como o Michael Cera nesse filme tá interpretando o Tobey Maguire. I know. E perdão mesmo se eu quebrei alguma ilusão, mas o ator que fez os melhores filmes do Homem-Aranha é um grandíssimo filho da puta. Enfim, depois desse pico de 2006, as coisas se estabilizaram na WSOP, mas essa popularidade se estendeu para a TV, muito mais do que pro cinema, na verdade. Eu acabei de falar sobre um filme de poker, mas ele não tem nada a ver com a WSOP e foi um projeto biográfico que o grandíssimo Aaron Sorkin escreveu. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Sobre TV, a era de ouro do poker pra mim aconteceu por causa dela. Por volta dessa época mesmo, você tem que levar em consideração que a informação era um negócio de difícil acesso para um moleque no Brasil. E eu já era um nerd, queria ter meus hobbies e me interessava por coisas novas, e numa dessas eu achei o poker. Lembro que um amigo na escola me falou sobre, me emprestou um livro que ele tinha, e depois eu fui na livraria que tinha na frente dessa mesma escola e comprei o livro verde do poker, que eu tenho certeza que tá 300.000% desatualizado com o poker atual, mas puta que pariu, eu li esse livro de uma ponta a outra milhões de vezes nessa época. E principalmente eu assistia poker na TV. Tinha o Poker After Dark, que era um formato bem interessante. Apenas 6 jogadores colocavam $20 mil cada um e o vencedor da mesa levava tudo. Era uma sessão de poker que eles dividiam em 5 episódios para durar exatamente uma semana na TV. E também o previamente mencionado High Stakes Poker, um cash game com jogadores que tinham pique para colocar 200 mil, 300, 400 ou até mais do que isso na frente deles e jogar a vera. Só de falar sobre isso já toca a musiquinha na minha cabeça. E eu sei que muito isso é muito TDAH e anos 2000 na veia, mas foi exatamente por causa desse meu gosto duvidoso que eu parei fazendo vídeo no YouTube, então, né? Só que nesse momento você deve estar se perguntando, e a trapaça? E o golpe? E a polêmica? E vocês estão completamente certos. Vamos falar sobre isso.
Eu acabei de assistir The Studio, que é uma série espetacular, que vai ter vídeo aqui no canal sobre, mas eu vou postar só pros membros. E talvez quando eu tiver terminado de editar esse vídeo aqui, eu já tenha postado ele, inclusive. E num dos episódios, o Dave Franco, que tá na série interpretando ele mesmo, faz um recap do último capítulo pra gente poder assistir esse e entender tudo. E o único motivo que eu tô falando sobre isso é porque ele solta isso daqui. I gotta hit the tables and win tons of fucking money cause I can count cards and shit from those magic movies I was in. So enjoy the fucking episode. Vegas, baby! Inclusive no episódio em si, ele apanha dos caras que ele roubou no poker usando mágica e eu quero falar exatamente sobre isso. É possível roubar no poker tão fácil assim? É só ter sido um adolescente solitário e ter aprendido a fazer mágica com baralho? Bom, eu vou te responder isso agora porque eu fui um adolescente solitário que sabe fazer mágica com baralho e que joga poker. E pra vocês saberem, o primeiro torneio com entrada de $1 milhão da história foi vencido por um cara chamado Antônio Sfandiari. E sabe o que ele fazia da vida antes? Ele era um mágico até que ele resolveu virar jogador de poker. Eu sempre conheci ele porque ele era uma figurinha marcada no High Stakes Poker. E acredite, se ele estivesse roubando, eu não quero saber se ele é a porra do David Blaine ou se ele já cheirou pó com Criss Angel. Las Vegas saberia e ele já teria sido banido ou já teria apanhado. Ninguém ia deixar esse cara jogar. Vamos fazer um exercício mental aqui. Por mais que ele ou qualquer outro que tenha domínio do baralho possa tentar fazer uma maracutaia e, sei lá, talvez substituir as suas cartas por 2 ases de um baralho igual ao do cassino, isso ia ficar muito claro. Além de possibilidade das cartas se duplicarem ali mesmo na mesa, hoje em dia qualquer torneio desses ou cassino com estrutura tem cartas que tem chips. Porém, existem outras formas de se trapacear. Algumas são mais fantasiosas, tipo aquela coisa das cartas estarem secretamente marcadas e alguém na mesa secretamente tem óculos que permite ver essas marcações escondidas. Isso pode até acontecer em algum lugar muito obscuro, mas não vai acontecer na WSOP e não vai acontecer em Las Vegas. Mas a coisa de marcar cartas é interessante. E o Phil Live já fez milhões, mas milhões mesmo, usando um método que tecnicamente não era ilegal. O que ele fez foi se juntar a essa jogadora profissional, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, que já era uma lenda dos cassinos no Baccarat. Ele fez isso porque ela descobriu algo muito importante. Após muito, mas muito tempo mesmo lidando com cartas, tipo a vida toda, ela percebeu que um tipo específico de baralho, mais especificamente o padrão nas costas dele, podia ser explorado de alguma forma. Para um olho comum, todas as cartas eram iguais, indistinguíveis. Mas para o olho mais treinado do mundo, ao virar a carta de cabeça para baixo, o padrão mudava levemente. O suficiente para marcar as melhores cartas e usar isso no jogo que transformava isso numa vantagem, exatamente o Baccarat. Eles fizeram $20 milhões, mais ou menos, mas os cassinos se negaram a pagar e até pouco tempo atrás eles ainda estavam brigando no tribunal. Mas o que aconteceu em 2025, alguns dias atrás, não tem nada a ver com sistema nenhum de contagem ou de marcação de cartas. Veja bem, tem uma forma mais simples de trapacear no poker. Ela pode não ser tão eficaz quanto você literalmente saber as cartas do seu oponente, mas nesse caso ela fez os 2 jogadores em conluio saírem do torneio $1 milhão mais ricos do que eles teriam saído normalmente. E é exatamente essa a resposta. A forma mais fácil de trapacear num torneio de pôquer é ter algum tipo de acordo com outro jogador que ninguém mais sabe. E quando a virada mais absurda da história do poker aparentemente estava acontecendo, parecia ser exatamente isso que todo mundo tinha em mente. Tem alguma coisa aqui que tá muito errada. Mas, afinal... A WSOP já viu uma quantidade notável de controvérsias. Tipo na reta final do Main Event de 2024, quando o campeão visivelmente estava checando os notebooks dos amigos na torcida, claramente usando software para estudar as mãos que tinham acabado de jogar, o que é contra as regras, mas nada aconteceu. O escândalo que a gente tá falando sobre, que eu acompanhei ao vivo e aconteceu no torneio Millionaire Maker de 2025, que é um torneio de apenas $1.500, que comparado aos 10 mil do Main Event parece
parece até acessível, mas que garante uma premiação de $1 milhão para o campeão, gerando tantas entradas que esse prêmio até subiu por causa da quantidade de dinheiro que as próprias inscrições geraram. E a maracutaia aconteceu quando apenas 2 jogadores restavam. Até então, pareceu ter sido uma mesa final legítima, mas quando estavam apenas esses 2 jogadores, um deles tinha uma vantagem de fichas de 10-1, e mesmo assim acabou perdendo depois de jogada bizarra atrás de jogada bizarra. Um nível fraquíssimo para um cara que chegou no heads up de um torneio jogando contra quase 10 mil pessoas. O que todos, inclusive os narradores que não podiam falar em voz alta, estavam pensando era que, obviamente, um jogador estava entregando o jogo por causa de algum tipo de acordo entre esses dois. Toda mão era a mesma coisa, o cara com mais fichas fazia um aumento completamente exagerado com nada na mão, o outro também não tinha nada, mas aumentava e esse cara foldava, entregando essas fichas e sangrando nem tão pouco a pouco. O nome disso é chip dumping e claramente é o que eles estavam fazendo. He's got to get that read. He's got to 42. Yeah, see? There you go. Oh, man, Dave. How did I know? How did you know? Mas afinal, por que um cara entregaria a chance de ganhar mais dinheiro e o bracelete, que mesmo não sendo do main event, ainda é uma conquista absurda? Uma medalha de ouro no arremesso de peso pode não ser tão prestigiada quanto os 100 metros rasos, mas ainda assim é uma medalha de ouro. E se você tá confabulando algum motivo obscuro e talvez criminoso, tipo chantagem, eu tenho que te decepcionar. No dia seguinte, eu li uma matéria que me iluminou e deu aquela sensação de... Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Acontece que o cara que tinha 10 vezes menos fichas no Heads Up tinha uma promoção no nome dele. Um dos muitos sites de poker que existem fez uma promoção que certos jogadores estavam participando que daria $1 milhão caso esses jogadores conseguissem um bracelete naquele verão no WSOP. Então, tinha $1 milhão a mais em jogo de forma implícita além da premiação, que era de $1,2 milhões para o primeiro e $1 milhão para o segundo, o que é um prêmio muito bom para um torneio de apenas $1.500. Então, vamos fazer as contas. Provavelmente o cara com mais fichas ia levar 1,2 milhões e o outro ia levar 1 milhão. Porém, se o cara com menos fichas ganhasse esse torneio, 1 milhão a mais apareceria do nada, tipo, puff. Vocês já entenderam. Os dois fizeram um acordo debaixo dos panos para talvez dividir esse $1 milhão de forma igual. Então, provavelmente, o cara que entregou o jogo levou para casa 2 milhões ao invés do 1,2 que ele venceria caso ganhasse o torneio da forma legítima. São 3,2 milhões para os dois dividirem com esse acordo, o que dá mais de 16 milhões de reais. Dá pra entender agora por que alguém meteria esse louco. Mas e aí, o que aconteceu? Para os dois jogadores foi meio que uma faca de 2 legumes. Isso porque a decisão foi de banir os dois pra sempre. Banir de qualquer torneio da WSOP e de metade dos cassinos de Las Vegas. O vencedor perdeu o bracelete e os dois vão ser ínfames na comunidade pra sempre. Por outro lado, a WSOP poderia meter o louco assim como os cassinos fizeram com o Phil Live e retirar esse dinheiro dos pagamentos, mas isso ia ser o pior pra todo mundo. Os dois receberam o dinheiro que era merecido, já que eles chegaram ao heads up de maneira limpa e ninguém questiona isso. Quanto ao bônus de $1 milhão, o Club WPT, que era o site de poker que ofereceu essa promoção, fez um tweet muito engraçado e pirracento falando: um trato é um trato, senhor fulano de tal. Você vai receber o seu $1 milhão. E eu acho que isso pode ser considerado um final decente pra todo mundo, já que ninguém queria ver as empresas ficando com dinheiro que já é retirado de gente que tá jogando poker e apostando online. E também, ninguém queria ver esses dois caras jogando outros torneios ou tendo um bracelete pra mostrar como uma medalha de ouro. E essa foi a história do maior escândalo recente do poker. Se você tem alguma história pra compartilhar sobre o esporte, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever também, porque no meu canal tem uma variedade de assuntos muito grande e eu tenho certeza que algum vídeo vai te interessar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Eu quis variar um pouco porque tenho falado bastante sobre desenho animado e eu não quero ser conhecido como o cara que fala exclusivamente de animações. Se você não deixou o like até agora, pelo amor de Deus, quebra essa pra mim e deixa o like aí. E agora na tela tem alguns vídeos sobre Rick and Morty, House e outras coisas pra você clicar e assistir pela primeira vez ou talvez reassistir. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.